Olá, meus irmãos, tudo bem? Como vocês vão? Aqui sou eu, pastor César Leal e irmão César Leal, para fazer mais uma live com vocês, hoje, dia 26 de abril de 2025. E estamos aqui continuando com o ministério da outra porção agora, esse ministério que é uma continuação do ministério de o irmão William Marion Branham, aonde teve dois adicionais, meus irmãos. O primeiro adicional foi ali o ministério da pessoa estranha, que Deus ergueu então após a partida do irmão William Marion Branham. A pessoa estranha foi o pastor Osmar Rodrigues Costa, que veio para explicar para nós a mensagem a partir do ano 2000, e ali então surgiu a abertura da palavra. E assim foram explicado melhor os mistérios dos trovões e outras coisas mais. Deixa eu ajeitar um pouquinho a câmera aqui, irmãos. Isso, deu um pouquinho melhorada aqui, está um pouco fora de foco hoje aqui. Mas estou aqui, irmãos, para trazer um pouquinho mais da palavra, para nós comentarmos um pouquinho sobre algumas coisas que estão acontecendo em nosso tempo. E uma delas que está acontecendo é a outra porção agora, a qual as pessoas não conseguem crer, ou não querem crer porque estão ali presas, aprisionadas em suas doutrinas erradas e também idolatrando a um homem. Porque até mesmo o pastor Osmar Rodrigues Costa, que veio para esclarecer algumas coisas para nós, não pode ser idolatrado. Nós não podemos idolatrar pessoas. Nós temos que seguir respeitando aquele homem no que ele falou e no que ele disse. Então aquilo que for de proveito próprio, que for para o nosso proveito, nós aproveitamos. Aonde não for mais de proveito, nós então deixamos de lado, né? E é claro que ele cometeu erros ali, e estes erros mostraram que aquele ministério estava falido. Foi até um tempo em que tinha que ir para a frente, e ele caminhou, cumprindo então a profecia do Espírito da Verdade, o parágrafo 43, e então, quando diz que não era mais escritura, é lógico que nós não vamos ficar com aquela parte que não é mais escritura. E aí o que acontece é que Deus levanta um outro ministério para a continuação, porque ele diz, fiquem com aquele ministério até que for escritura. É o que diz aqui na mensagem Espírito da Verdade. Deixa eu pegar aqui para ler para vocês, meus irmãos. Olha. Então diz assim no parágrafo 43, pode ser minha hora de ir para o lar, dá a impressão que é mesmo. Esse é irmão Branham falando dele mesmo, né? Se for, haverá alguém que se levantará depois de mim, que levará adiante a mensagem. Este foi o pastor Osmar Rodrigues Costa, que se crê, né, naqueles que creem nele, logicamente. Aqueles que não creem nele, eles estão denominados, pensando que vão adiante com a mensagem. Mas eles caíram no engano de continuarem pregando a mensagem, porque eles estão continuando e pregando e achando que estão fazendo almas ao Senhor. Não estão mais fazendo almas ao Senhor, porque o nosso tempo, ele fechou para esses tipos de coisa. Só há um meio de fazer almas ao Senhor, que é da outra porção agora, que é quando Deus levanta então um ministério e uma pessoa que é o líder mundial sempre daquela era, daquela hora em que está sendo tocada a trombeta. Deus não deixa a sua noiva, a sua esposa aqui no mundo sem líder. Esse líder foi o pastor Osmar Rodrigues Costa após o irmão Branham. E ele foi levantado ali do ano de 1995, 96. Então é dito do ano 2000 em diante. Mas antes ele já tinha sido levantado ali, já estava ocorrendo coisas com ele. Mas a gente diz do ano 2000 em diante, quando começou a haver mais pregações, que foram pregações poderosas, vindas do Espírito Santo naquele homem, e que então foi ungido para pregar o que tinha que ser pregado. E assim ele foi explicando a mensagem naquilo que nós não entendíamos, abrindo o nosso entendimento. O que nós temos que fazer, irmãos, é que nós temos que seguir aquela pessoa e identificar esta pessoa que é o líder mundial, porque a igreja física no mundo, ela sempre existiu. Ela vem dos nossos pais apóstolos, desde o primeiro mensageiro.
Antes ali haviam os discípulos, dos discípulos foram feitos apóstolos e começaram a pregar Cristo. Mas apóstolo Paulo, que antes tinha o nome de Saulo de Tarso, né, conhecido como Saulo da cidade de Tarso, ele ali era um judeu que trabalhava para os romanos e ali exercia cargo naquele exército romano. E ele, como sendo criado numa doutrina dos judeus, que era aquela doutrina de Gamaliel e aquelas pessoas que eram, eu acho que da seita dos fariseus, né? Então ele tinha aquela doutrina na mente dele e ele achava que os cristãos ali que seguiam Jesus eram falsos e o Messias, Jesus Cristo, era falso. Então Jesus teve que aparecer para ele, mas Deus tinha um plano, tinha um propósito com ele. Fazer dele, que foi um perseguidor e assassino também, porque ele matou alguns cristãos, né? E perseguiu e judiou de alguns cristãos, mas Deus fez dele o apóstolo e primeiro fundador das primeiras igrejas de Cristo aqui no mundo. Então ele teve uma conversão. Até seu nome foi mudado no dia daquela vitória. De Saulo passou a ser conhecido como Paulo. Então quando Deus muda o nome, a pessoa começa a ser chamada por aquele nome, porque ele mesmo sabe que Deus mudou o nome da pessoa. Então Paulo, dali por diante, ele foi sendo chamado de Paulo. Não era mais Saulo, era Paulo, entendeu? Ficou conhecido como Paulo. E assim é com cada um de nós que temos o nome mudado. Então vejam, irmãos, até mesmo Jesus Cristo teve seu novo nome mudado na sua ressurreição. Quando Cristo ressuscitou, meus irmãos, quando Cristo ressuscitou, ele ali foi até o inferno, né, na morte dele, ele morreu, foi até o inferno, ficou ali pregando aquelas almas que estavam presas, que não tinham mais salvação. Hoje essas almas em prisão estão aqui no mundo, já aprisionadas nas doutrinas erradas de igrejas evangélicas, da Igreja Católica, todas as doutrinas erradas que então marcaram a nossa mente, e isso se chama a marca da besta. Esta é uma das marcas que nós somos marcados, pela apostasia, por aquilo que não é verdade. Então, irmãos, estou aqui entrando para explicar isso para vocês. Então, continuando aqui, ele será uma pessoa estranha, mas ele se levantará depois de te e levará a mensagem adiante. Preste atenção nela, está mandando prestar atenção na mensagem. Os que creem nela prestaram atenção nela. Porém, os mesmos que creram nela, irmãos, eles não prestaram tanto atenção nela, porque se tivessem prestado atenção nela, não teriam saído da fila. Hoje encontram-se todos fora da fila, não há um que esteja na fila. Eu estou tentando voltar e me alinhar com a fila original dos pais, nossos pais apóstolos. Enquanto for escritura, fiquem com ela. Então, quando a gente vê essa parte que enquanto for escritura, fiquem com ela, o que nós entendemos? Que se não é mais escritura, então nós não temos que ficar com aquelas partes que não são escritura. E não ficando com as partes que não são escritura, nós temos que começar a fazer o quê? A levantar e pregar aquilo que é escritura e corrigir aquilo que não é escritura, para que a noiva possa voltar à sua linha original, né? Porque saiu da linha com aquelas partes em que a pessoa estranha começou a dizer coisas que não eram escritura e praticar essas coisas e seguir também pastores que começaram a o influenciar para o lado mal da coisa. E aí com aquelas influências que ele não devia ter dado ouvido a esses pastores, aquilo fez ele cair no ministério. Caiu o ministério dele, falando coisas que não eram mais escritura. Inclusive praticando estas coisas, né? Então vejam, irmãos, aí vem o parágrafo 44 dessa mensagem espírita verdade, que diz: se não for isto, virá outra porção agora, pois creio que estamos vivendo nos últimos dias. Então, irmão Branham cria que estava vivendo nos últimos dias. E aí ele diz que aquele dia dele foi o mais glorioso neste parágrafo 44 que ele viveu. E ele não trocaria este dia por nenhum outro, né? Mas mais adiante ele ainda diz assim: pode ser que seja o tempo de retornar. Isto com as pregações de Branham, o tempo de retornar. Retornar o quê? A fé primitiva dos nossos pais apóstolos.
Aquilo se assemelha muito a isso. Se for o caso, levantar-se-á alguém após mim que continuará a mensagem. Este foi a pessoa estranha. Mas ele diz aqui, será um intruso. Tem outras versões que não falam sobre intruso, mas falam da outra porção. Diz, mas levantar-se-á após isto e continuará a mensagem. Após o quê? Após o que aconteceu no parágrafo 43, que é aquilo que não foi mais escritura. Então continuará a mensagem. E por que diz que continua a mensagem, meus irmãos? Porque a esposa do Senhor aqui no mundo, ela tem um líder e ela não continua sem este líder. Os que continuam sem líder, irmãos, são aqueles ovelhas perdidas. Ovelhas às quais pertencem também as almas em prisão que estamos vivendo no mundo hoje. Aqui em Almas em Prisão, vejam o que está escrito no parágrafo 277, onde diz, almas em prisão agora. O nome da minha pregação hoje, irmãos, só para adiantar um pouquinho, vai ser A Era do Engano e Falsidade. Nós vamos falar sobre isto nesses pequenos minutos aqui, nesta pequena live que vou fazer. A Era do Engano e Falsidade. Então, continuando, já vou direto ao assunto, né? Nós vamos direto ao assunto, tá bom? Então, aqui no parágrafo 277 da mensagem Almas em Prisão agora diz o seguinte, porém, você não pode matar o ministério. Este ministério é o último ministério, que se refere ao ministério de William Marion Branham. Não podemos matar aquele ministério que é o último, porque este ministério não cairá. O que pode acontecer é que este ministério de Branham não cairá, ele continuará adiante mesmo após Branham, através dos seus adicionais, os últimos 2 adicionais. Continuou através do pastor Osmar Rodrigues Costa, primeiro adicional e a pessoa estranha, e continua hoje com a outra porção agora, através do segundo e último adicional, que é o único lugar onde você poderá ainda ter salvação. É a última misericórdia de tempo de Deus sobre você, onde Deus estendeu o tempo. É o último lugar onde você poderá entrar e sair de alma em prisão que você encontra. Essas pregações que são feitas agora, através da outra porção, e que é o propósito de Deus para esse último dia, e é a mensagem atual da hora, ela é para todos. Todos os que são denominações erradas evangélicas, católicos, pessoas fora das igrejas evangélicas e dos católicos, pessoas de outras religiões e principalmente para aqueles que são branhamitas. Estas pregações são pregações principalmente para o povo branhamita, primeira, segunda, terceira etapa e inclusive a terceira etapa pirata. Todos os que se dizem branhamitas, principalmente é para eles. Por quê? Porque se corromperam. Todos eles se corromperam. Os pastores se corromperam e todos eles se corromperam. Inclusive um que está tentando me imitar e que está tentando levar a mensagem adiante aí, que é o Sebastião Francisco Rocha, que se levantou contra a minha pessoa. Este aí está... Então ele bota um pouquinho da mensagem do pastor Osmar, depois antes ele faz uma pregação, depois faz outra pregação no final, explicando algumas coisas, mas ele não tem a revelação do dia e nem da hora. Então ele é mais um que ficou em alma em prisão agora. Ele mesmo não sabe disso, ele pensa que está correto por conhecer a mensagem mais tempo, né? Mas Deus não usa pessoas assim. Deus não usa pessoas de dentro para trazer uma mensagem. Ao contrário, ele usa pessoas que ele busca lá fora, como foi o rei Davi, quando foi substituir ao rei Saul. Deus buscou alguém fora, lá longe, na família de Jessé. E os próprios irmãos de Jessé, todos passaram pela escolha do profeta Samuel. E o profeta Samuel disse, nenhum destes Deus tem escolhido. Tem mais algum? E aquele algum não estava ali com eles, estava lá longe pastoreando ovelhas. E aí então, eles mandaram buscar aquele mancebo mais jovem lá. E veio Davi.
E imediatamente, quando Samuel viu Davi, Deus falou a Samuel: é este a quem eu tenho escolhido, unja ele. Então vejam, irmãos, que Deus já tinha preparado esta outra porção antes do pastor Osmar ser retirado. Creiam ou não creiam, a minha pregação, hoje eu sou anjo de juízo sobre todos vocês. Sou anjo de juízo e anjo de salvação. Deus trabalha assim no mundo. Para aqueles que creem nesta hora e nesta mensagem da hora, é salvação. Creem porque vão crer, vão ser batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, ou mesmo não sendo batizados, irão crer. Os que estão longe e não têm condições de serem batizados, serão batizados com fogo, pelo Espírito Santo. Ele é um batismo maior do que com água, porque Deus já estava prevendo que nos últimos dias haveriam poucos no mundo que creriam, e estes poucos estariam todos espalhados pelo globo terrestre. Então eles estariam em outros países, estariam espalhados. E precisaria um que pregasse através desta tecnologia que Deus deixou Satanás inventar, que é a internet. Então, Deus deixa vir a tecnologia através do mundo de Satanás. Mas Deus usa isto. Deus está usando as coisas que os homens fazem para trazer a sua palavra, porque a pregação vem através de homens escolhidos por ele. Então veio esta palavra para todos, e isto vai sendo espalhado para todos. Aqueles que não têm condições de serem batizados, mas creem na minha palavra, vocês tenham a certeza, porque o Senhor Jesus Cristo tem falado comigo, meus irmãos. Ele diz para mim que é assim que é para conduzir. E aqueles inimigos que se levantam contra mim, ele disse para mim: deixai eles comigo. Apenas pregue a palavra. O resto, deixe comigo. Deixe comigo. Deixe com ele. Quem faz a obra não sou eu, irmão. Sou apenas um vaso. Assim como o pastor Osmar era um vaso. Assim como o irmão William Rembrandt era outro vaso. E assim como cada mensageiro da era que existiu era um vaso. E assim como cada profeta que existiu desde o Antigo Testamento lá, aqueles eram vasos que Deus usava para trazer ao mundo e manifestar a Ele. O Deus Todo-Poderoso estava se manifestando ao mundo através dos seus profetas, e assim sendo revelado às pessoas. Quem revela isso? Deus revela-se ao mundo através da pregação dos seus profetas. Então vejam, irmãos, o pastor Oswaldo Rodrigues Costa era um outro pequeno profeta que trouxe ali aquela mensagem da hora, mas esta mensagem da hora terminou. E hoje os que estão fora disso estão todos denominados. São todos religiosos que tentam levar a mensagem adiante de um jeito, cada um do seu jeito, né? Uns ouvindo fita e pregando um pouquinho e tal, e todos estão errados. Todos estão errados. É o que o Senhor Jesus Cristo tem a falar para vocês. Todos vocês estão errados. As fitas foram deixadas para nós todos assistirmos em nossas casas, em nossos lares, até mesmo na igreja, onde a pessoa quiser passar. Mas não ter um ministério de fitas e ficar naquilo achando que vai ser raptado com isto. Não. Nunca será substituído o homem pastor. O pastor sempre vai existir. O pastor sempre vai estar à frente da obra da sua congregação, mas cada congregação tem que estar sujeita ao homem do dia e da hora, como foi no tempo de Moisés, que Deus libertou o povo através de Moisés. Eles tinham que seguir as ordens de Moisés, porque Deus dava ordens a Moisés e o povo seguia Moisés. Era assim. No tempo de William Branham, Deus dava as ordens ao irmão Branham, e o povo tinha que seguir William Merriam Branham. Mas as denominações rejeitaram Branham como sendo o último e sétimo mensageiro. Então, por isso, todos os que rejeitam estas mensagens e todos os que rejeitam esta pregação tornam-se o quê? Virgens nécias. E ao mesmo tempo de serem virgens nécias, são almas em prisão, que já estão em prisão nos seus intelectos, naquilo que eles creem, mesmo crendo na mensagem de Branham. Os que são branhamitas, que estão mais perto da verdade, da palavra do dia, os branhamitas, principalmente os da terceira etapa revelada verdadeira, chegaram mais perto. Mas chegaram mais perto, mas se denominaram, principalmente quando declararam ali em Franca que já não era mais um ministério mundial. Não entenderam o propósito de Deus. Não entenderam o que Deus estava fazendo através daquele homem Osmar.
aquele homem Osmar não era um homem qualquer, era um homem escolhido por Deus para que nós seguíssemos como líder. Mas ele mesmo, meus irmãos, que se corrompeu porque ele não compreendeu bem esta palavra. E por ele não compreender bem, então ele pregou certo até um certo ponto, onde ele explicou todo aquilo que o irmão Brana já tinha revelado e explicou para nós. Deixou todo o caminho pronto, explicado para nós. Seguirmos o caminho adiante, quando ele faltasse. Então, quando falta o líder, as pessoas ficam todas dispersas e já não sabem mais o que fazem. Isso é falta de revelação, é falta de segurança, porque já não tem mais a segurança em Deus, porque já não tem mais uma liderança. Então, quando as ovelhas perdem um líder, elas ficam perdidas por aí. Então, este é o propósito, irmãos, que Deus tem levantado nesta última hora. A minha pregação é esta, para todos vocês. E dizer para vocês, todos vocês ficarem almas que estão em prisão agora, mesmo os que estão branamitas, qualquer um deles, inclusive o Sebastião, que chegou um pouquinho mais próximo, também está ali uma alma em prisão agora. Nós estamos assentados sobre a palavra do Filho, a palavra revelada do Filho, no trono do Filho Jesus Cristo. Este é quem nós estamos assentados, então estamos selados dentro da arca com esta palavra. Sim, estamos selados dentro da arca, pregando para aqueles de fora. Entenderam? Os que estão fora de estarem assentados no trono do Filho, que é a palavra dele, porque o Filho está sentado na palavra do Pai, e o Pai é aquele que morava no Filho e deu a vida por nós. Entenderam, irmãos? Porque existe só um Deus, o Deus Espírito, que encarnou em Jesus Cristo, e ele, feito carne, conseguiu então dar a vida por nós e nos comprar de volta naquilo que Satanás fez, aonde ele nos roubou ali tudo aquilo que nós tínhamos. Então, depois dessa pequena explicação, irmãos, que eu estou explicando para vocês, quem quiser crer, creia, quem não quiser crer, não creia, mas saibam que não irão no arrebatamento. Irão no arrebatamento quem estiver nesse preparo, naquilo que Deus está fazendo agora neste propósito. Vocês ficaram de fora, meus irmãos, vocês acham que não. E vocês dizem que sou eu que sou maluco e eu que fiquei de fora. Mas eu tenho um Deus que se manifestou para mim. E ele me colocou para dentro e colocou vocês fora. Vocês pensam que são vocês. E eu digo para vocês, vocês estão fora e eu estou dentro. Eu estou mais dentro do que vocês. Pregando para vocês e dizendo para vocês, voltem para trás. Olhem para trás o que fizeram após pastor Osmar ser retirado e já antes, quando ele estava entre nós. Por quê? Porque eu não creio num Deus que vai justificar pessoas malignas que fazem mal para o seu irmão, bloqueiam o seu irmão, fazem fofoquinhas dos seus irmãos, como fizeram comigo. Então essas coisas que eles fizeram comigo mostrou para mim a malignidade que havia dentro deles. E se há malignidade dentro deles, de quem eles são filhos? Eles vão ter que provar agora se são filhos de Deus ou filhos da serpente. Porque aqueles que entenderem esta palavra e tiverem revelação do que estou falando, eles vão ter que entender que eles têm que baixar as suas frontes, as suas cerviz, e entenderem que a noiva tem um líder. Só será salvo quem estiver com o líder. Quem não estiver com o líder, Deus não arrebatará ninguém. Vocês ficaram de fora. Estão dizendo que estão selados. Vocês não estão selados. Como é que vocês vão estar selados fazendo mal para alguém? Se o próprio irmão Branham disse que eleito não persegue eleito. Eleito não destrói eleito. Eleito não faz maldade para eleito. Então, vocês não estão selados em nada. Vocês estão selados na malignidade, crendo em Branham, falando nas pregações do pastor Osmar, falando nisso, mas com maldades não confessadas dentro de vocês. E o que é isso não confessado? Chama-se vestes manchadas. E as suas vestes salpicadas, manchadas, não entrarão no reino de Deus. Não há como uma pessoa maligna ser levada no arrebatamento e entrar no reino de Deus. Por quê? Corrupção não herda o reino de Deus. Malignidade não herda, vestes salpicadas não herdam, sem santidade não há como você entrar no reino de Deus. E o que a santidade abrange? O amor fraternal entre os irmãos. Se você não tem amor fraternal com teus irmãos, e você o destrói,
como você faz, não cumprindo o que está escrito na Bíblia, não praticando Mateus 18, 15 em diante, então você se torna um maligno. E se tornando um maligno, você não tem como entrar no reino de Deus. Você é uma alma em prisão já aqui na sua malignidade. Você está continuando pregando na internet, pregando o evangelho e pregando errado. Aqueles que vierem atrás de você irão para o inferno junto com você. Serão rejeitados junto com você. Só não irá para o inferno aqueles que estão no propósito de Deus da hora do dia. Este é o Espírito Santo. Esta é a palavra do dia. Esta é a palavra da hora. Então todos que vocês creem no que estou lhes dizendo serão arrebatados. Porque temos a promessa do Pai de levar aqueles que estão em santidade, em vestes limpas, sem salpicadas de maldade. Entenderam, irmãos? Aqueles que não confessam seus pecados uns aos outros e não reconhecem os erros e continuam adiante, eles estão indo adiante em vão. Suas pregações são em vão. Suas pregações na internet, seus ouvir a mensagem do pastor Osmar, é tudo em vão. Não tem nada mais para eles a não ser o inferno. E não serem arrebatados, e os que ficarem vivos ficarão para o anticristo, depois morrerão, suas almas irão perecer junto com o anticristo, lá irão para o inferno. Hoje nós vamos ver aqui, irmãos, o que eu tenho preparado aqui para vocês, é um pequeno, deixa eu ver se vai dar aqui para passar. Quero passar esse vídeo para nós comentarmos. Hoje a pregação vai ser em cima deste videozinho que eu vou passar para vocês aqui, ó. Nós vamos ver o que está acontecendo com esta morte do Papa Francisco aqui no mundo, para vocês verem. Depois vou explicar para vocês alguma coisa sobre o irmão Branham, do que ele já tinha falado para nós. Vamos ver aqui se eu consigo pregar. Ouçam essa pregação desse rapaz. Vamos ver se vai dar. Os caras cantarem em homenagem ao coisa do diabo. Ah, missionário, mas foi só uma frase exaltando o diabo. Meu amigo, foi a canção inteirinha exaltando o diabo. Inclusive até falando que Jesus é o filho do diabo. Só pode ter acontecido duas coisas, meus irmãos. Ou a pessoa que está cantando em latim não sabe o que é latim, ou a intenção foi simplesmente exaltar o coisa ruim, né? Na verdade, tá? Eu vou dar só um exemplo aqui para vocês no começo desse programa. Você acha mesmo que isso aí que colocaram no Vaticano representa Jesus? Eles dizem que representa Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Você vê nessa escultura aí, você sente algo bom ou algo ruim? Você acha que isso representa a luz ou a escuridão? Meu irmão, é inacreditável, viu? O que teve de coisa pagã nesse funeral não está escrito. Eu vou acompanhar com vocês aqui um vídeo do meu amigo pastor Giovanni Dias, do canal O Povo da Fé. Eu vou assistir com vocês aqui essa análise dele e a gente vai conversando aqui sobre esse tema, tá? Temos muita coisa para mostrar aqui e o nosso objetivo é tentar clarear a visão das pessoas sobre esse tema, tá bom? Vamos assistir no nome do Senhor Jesus. Nós vamos estar vendo aqui eles em um canto gregoriano, louvando, tá? E adorando a Lúcifer. É isso mesmo. Eles podem usar aí a seguinte explicação, que Lúcifer quer dizer o portador de luz, que esse termo está ligado com a estrela d'alva, ou a estrela da manhã, né, como também é conhecido. E a realidade é que nós sabemos que lá em Isaías chama Satanás de portador de luz ou de Lúcifer quando ele estava nos céus, mas a partir do momento em que ele caiu, ele não é mais portador de luz, coisa nenhuma. Ele está em trevas. E a partir do instante em que esse nome, ou esse termo, Lúcifer, ficou relacionado com o diabo, para nós cristãos, perde todo o valor. E é bem verdade que Satanás hoje, ele gosta de se apresentar como anjo de luz. Mas ele não é. Ele pode até se apresentar como anjo de luz, mas não é luz. Olha os irmãos interagindo aí. Ele é trevas pura. Dá uma olhada agora aqui, nesse canto gregoriano, o que eles estão falando nesse canto gregoriano. Olha só. Gente, eu vou tirar o áudio porque da última vez que eu falei sobre isso, acho que o vídeo até caiu. Tava no canal grande que está censurado. Ó, ele vai falar, ó. Não, eu vou voltar de novo aqui. Só a parte que ele começa a cantar eu vou colocar para vocês, ó. Olha a tradução aí, ó. Que não conhece
o acaso. Cristo é o seu Filho, que veio de volta dos mortos e derramou a sua luz para a raça humana, e está vivo e reina para sempre, e a sua chama ilumina o seu próprio Filho. Deixe-me dizer-lhe, ó Lúcifer, você é o crepúsculo. Cristo é o seu Filho, que retornou dos mortos e brilhou a sua luz sobre a raça humana, e está vivo e reina para sempre e sempre. Jesus é o filho de Satanás, eles estão dizendo aqui, nessa canção, né, nessa música. E sem contar também que em outra fala, o Bergoglio, agora o Papa atual, ele disse, né, que Jesus, ele seria co-mediador junto com Maria. Ele e Maria estaria ali no mesmo pé de igualdade como mediador entre o homem e Deus, ou Deus e os homens. Muito bem, meus irmãos, pessoas do mundo inteiro estão comentando esse assunto aí porque é no mínimo estranho, não é? Como é que, por exemplo, o lugar onde o corpo do Papa foi colocado por um momento tem símbolos ligados à maçonaria. É só você ver aí, olha, se você comparar uma coisa com a outra, você vê que tudo está conectado, meu irmão. Eu não estou inventando nada, é só você olhar que você vê símbolos maçônicos aí por toda parte, na própria arquitetura, na simbologia, sem falar também que a própria sala Paulo VI, né, que está aparecendo para vocês, ela lembra muito a imagem de uma serpente, né? Parece até que quem fez queria realmente fazer essa associação. Você vê que tem as presas da serpente, né? Tem os olhos, tem a boca aberta, ou seja, é muito parecido para ser coincidência, né? Tá aí a comparação na tela para vocês. E nessa mesma sala aí, pasmem os senhores, colocaram aí essa enorme escultura, né? Que eles chamam de obra de arte, que dizem representar a ressurreição do Senhor Jesus. Aí eu pergunto para vocês, meus irmãos, mais uma vez, isso aí lembra o bem ou o mal? O que mais parece uma figura tenebrosa, não é verdade? Mais parece manifestação de próprio demônio. Misericórdia, né? Mas aqui voltando a falar sobre essa canção, irmãos, é uma verdadeira afronta a Deus. Nós sabemos que o diabo não é portador de luz coisíssima alguma. Na verdade, a própria Bíblia diz que ele se manifesta como anjo de luz, tentando enganar, mas ele não é. Ele tenta enganar. E claro, ele se utiliza muito da religião para enganar, porque é uma forma de pegar as pessoas desapercebidas, porque quando ele veste a capa da religião, é como se isso agora fosse uma coisa boa, que você não pode, inclusive, nem questionar, porque é algo voltado à religião. Mas eu quero sim incentivar vocês a questionar tudo. Meu amigo, não tem base na Bíblia, questione o que você faz na sua igreja, as suas práticas, que nós chamamos de idolatria, muita coisa, né? Que inclusive que está dentro do catolicismo, e muitas pessoas têm medo de questionar, acham que não estão erradas, e muitos só vão perceber quando o fôlego de vida acabar, né? Aí elas terão que prestar contas de sua vida. Então não caia no engano de Satanás, ele sempre vai continuar sendo o príncipe das trevas, tá? E jamais da luz, porque ele perdeu o seu posto de luz. Ele perdeu totalmente. A sua missão é enganar a humanidade. Queridos, vocês querem ir conosco para Israel? Pois é, irmãos. Ouviram aí esse pequeno áudio que eu coloquei aqui? Deixa eu tirar aqui pro ladinho. Então, irmãos, vamos comentar um pouquinho sobre este vídeo. E aí, neste vídeo, que vocês podem ter notado, deixa eu tirar essas coisas para cá, vocês devem ter notado, não é, irmãos, que a Igreja Católica Romana, o irmão Branham sempre pregou desde as suas pregações iniciais sobre essas coisas, né? Sobre a Católica Romana, e que o mal viria dos romanos. E o que nós estamos vendo quando nós vemos notícias desse tipo, meus irmãos? Nós estamos percebendo que o mal está vindo realmente conforme o irmão Branham falou, profetizou nas suas pregações, que viria da Igreja Romana. As pessoas ficam preocupadas com o comunismo e preocupadas com outros tipos de coisa. Não, o irmão Branham até disse que o comunismo, como a Rússia, por exemplo, ela está sendo preparada para destruir o Vaticano. Lá eles têm coisas que eles odeiam eles, mas isto quando for destruído, meus irmãos, aí então vai dar início a uma nova religião. E esta nova religião é a religião daquele governador mundial, o anticristo que virá.
Este vídeo foi feito pelas pessoas que creem na igreja. Vocês sabiam que existe a igreja e a noiva. É dois povos separados uns dos outros. A igreja tem um pouco de luz, que são as denominações do mundo, as evangélicas. Essa luz que eles têm nos trazem notícias como essa. É uma notícia verdadeira. O que ele falou ali de Lúcifer estar nas trevas. Sim, está nas trevas, isso é tudo verdade. Porém, estas igrejas evangélicas, elas foram preparadas para ficarem fora do arrebatamento, meus irmãos. Elas são a parte da igreja aqui no mundo, aquelas que são as filhas da Católica Romana. Então, dessas suas filhas protestantes, como esses que estão falando aí, são protestantes. São pessoas que protestam contra a igreja romana e tal, falam a verdade. Eles são aqueles nossos irmãos que ficarão fora do arrebatamento, porque eles pensam que eles irão no arrebatamento sem a mensagem de Branham. Isso é impossível. Irmão Branham foi enviado como o último e sétimo mensageiro, e eles estão como almas em prisão também. Essas pessoas ficarão presas nas mãos do anticristo. Então eles presos na mão do anticristo, porque não subiram no arrebatamento, porque não tiveram o azeite da revelação, que é a revelação da palavra, onde mostra que nós temos que crer naquele mensageiro que vem em cada era. A era de Laodiceia trouxe irmão Branham para nós, e ele foi rejeitado na sua época. Foi aceito por alguns e rejeitado pela maioria do povo. Então hoje alguns estão abrindo já os olhos para ver que irmão Branham falava a verdade, e ele falava. Todas as evidências, inclusive essa notícia que eu coloquei ali para vocês assistirem, para ver o que está acontecendo no mundo, mostram. A Igreja Católica estava louvando Lúcifer num funeral do Papa. É como eu disse para vocês em outra pregação anterior, sobre aquele livro que eu li, que eles são maçons disfarçados. E desde o início dessa Igreja Católica Romana, meus irmãos, ela foi sempre maçônica. Aquele Constantino, que teve até visões, que apareceram coisas para ele, aquilo foi o diabo disfarçado, meus irmãos, enganando Constantino, porque o diabo queria enganar para trazer à tona esta Igreja Católica para abafar, sufocar a verdadeira Igreja de Cristo aqui no mundo. A igreja física de Cristo que existe, que é a Igreja Apostólica Romana. Então eles usam que são apostólicos. Eles não são apostólicos, meus irmãos, é só uma palavra para eles. Eles não vêm da época dos apóstolos. Eles vêm para destruir a mensagem dos apóstolos, os nossos pais apóstolos. Eles são a falsa igreja, aquela que fala em Apocalipse 17. Então, irmãos, estou aqui mostrando para vocês algumas coisas do que estão acontecendo. Se eles fossem verdadeiros, eles não iam fazer um funeral do Papa exaltando Lúcifer. Quem é que exalta Lúcifer? É a maçonaria. Eles exaltam Lúcifer. Eles querem modificar toda a verdade de Cristo para a verdade de Lúcifer. Então vejam, irmãos, é verdade de Lúcifer. Existe uma verdade em Lúcifer, mas Lúcifer é a mentira, é o pai do engano e da mentira. Então eles querem modificar. E aí eles querem até mesmo modificar as Bíblias que nós temos hoje. As Bíblias que tem hoje, elas estão boas do jeito que estão, irmãos. Deus usou elas para trazer a palavra para nós até hoje. E ela continua sendo a mesma. Mesmo que tenha uma tradução errada ali, alguma coisinha mínima lá, Deus usou isto. Deus usou o nome Jesus Cristo aqui nos gentios. E este nome dá salvação. Mesmo que o nome de verdade do Senhor Jesus Cristo é Yeshua. Yeshua. Tem aquele Romilson que prega sobre Yahusha. Eu não sei, verdade, se Yahusha é o nome de Jesus, pode até ser. Mas vejam que Jesus Cristo, este nome traduzido para os gentios, sempre Deus utilizou. Ele utilizou, quando você ora em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo entra em ação por nós. Ele vem, porque o nome dele aqui para os gentios é Jesus. Ou Yeshua também, em nome de Yeshua podemos pedir, porque Yeshua é o nome do Senhor lá em Israel. Né? Mas eles não acreditam que Yeshua é o Messias até hoje. Tem só alguns poucos judeus lá, israelitas, que acreditam que o Messias foi Jesus. E são poucos em números, né? Mas a maioria do povo
não é cristão lá. Eles são pessoas que não acreditam. E os cristãos hoje já não são mais chamados cristãos, meus irmãos. Depois que veio irmão William Marion Branham, que foi o último mensageiro da igreja, então ali a era não é mais cristã, e sim branhamita. Por isso que nós falamos sobre Branham. Branham foi o pregador da era de Laodiceia. Ele deixou suas mensagens para nós. Hoje temos o seu filho, o irmão Joseph Branham, ali nos Estados Unidos, que imprime as mensagens das gravações A Voz de Deus. E ele está pregando, mas ele não teve esta revelação que foi dada ao pastor Osmar Rodrigues Costa, o primeiro adicional. Esta revelação veio para o Brasil e ele não teve, ele não reconheceu. Está também ali sendo uma alma aprisionada. Aí você diz, mas irmão César, você está falando que o filho do profeta pode ser uma alma aprisionada? Sim, ele pode. Por quê? Porque quando ele não crê na revelação da verdade do dia e da hora, ele é igual a qualquer um de nós que não crer. Qualquer um de vocês que não crê na revelação da hora e do dia se torna uma alma aprisionada, se torna uma virgem nécia. E aí o que acontece com as virgens nécias? As virgens nécias ficarão na tribulação junto com as denominações, meus irmãos. E aí as virgens nécias terão que dar a vida por Jesus Cristo. Aqueles que derem a vida durante a grande tribulação e não negarem o nome do Senhor Jesus Cristo, estes serão salvos, porque eles vão impor uma marca. Esta marca hoje é no nosso intelecto. O irmão Branham explicou isso para nós. Aqueles que creem na verdade da hora estão marcados em Jesus Cristo, selados na palavra do Filho, Jesus Cristo, na palavra, assentados no trono do Filho, com Jesus Cristo e na palavra de Branham. Então nós estamos assentados no trono do Filho. Então nós somos branhamitas verdadeiros, aqueles eleitos que herdarão o reino. Porém, nós estamos pregando para as almas que estão em prisão hoje. A terceira etapa, meus irmãos, ela se revela agora, após todas as coisas que o pastor Osmar explicou, ela se revela para pregar as almas que estão em prisão agora. Todo pregador que pertence à terceira etapa deveria estar pregando o que eu estou pregando para vocês. Deveria estar falando esta verdade para vocês. Não é só ouvindo as fitas do pastor Osmar, pregando as coisas que ele pregou. Sim, é também, mas também é além, né? Aí dizem que a revelação parou. A revelação não vai parar nunca, porque as portas do inferno não prevalecem contra a revelação. Nós temos revelações todos os dias, revelações que Deus quer dar para nós, cada dia após dia, até termos os nossos corpos transformados e chegado naquele momento em que Deus então irá raptar a sua igreja. E as coisas estão acontecendo, irmãos, e serão rápidas. Agora estão para cumprir as outras profecias. Este Papa que faleceu, logicamente vão eleger um outro Papa. Espera-se um Papa negro. O irmão Branham falou sobre ele. Este Papa negro é o que irá trazer a destruição e a perseguição das igrejas evangélicas. Este Papa negro, então, vai trazer a conclusão. E durante este Papa negro, a noiva verdadeira ainda estará por aqui. Ainda estarão aqui ouvindo esta outra porção agora, que é um pequeno tempo antes do arrebatamento. Estes é que estão sendo preparados para subir no arrebatamento e então crerem em 100%, no 100% da palavra, voltar às origens, ao original da palavra lá, na origem primitiva, com o apóstolo Paulo e as coisas que ele ensinou, com todas as doutrinas 100%, deixando tudo na Escritura. E então, somente assim unidos em amor uns com os outros e se perdoando uns aos outros das diferenças que têm, subirão. Aqueles que não perdoam seus irmãos e aqueles que querem destruir os seus irmãos, como tem gente que quer me destruir e não me perdoa, porque eu não fiz nada para ninguém. O que eu fiz para vocês? Eu não fiz nada. Eu simplesmente saí, tive o meu chamado e estou respondendo o meu chamado que Deus fez para mim. Qual é o mal que eu fiz para vocês? Nenhum. Vocês é que saíram de mim, vocês que me rejeitaram, vocês que me bloquearam, como Sebastião fez, como a Ilka fez, que recebeu favores de mim, e aí ela fez maldades para mim e quis ficar do lado do outro. Tornaram-se almas em prisão e vocês não estão enxergando isso. E eu aqui fui eleito como um para tentar abrir os vossos olhos e fazer vocês enxergarem que vocês, agindo com malignidades, vocês estão em prisão.
Vocês não têm como entrar no reino de Cristo sendo maus uns com os outros e fazendo maldade uns para os outros. É as atitudes de vocês que revelam quem são vocês. E o que eu fiz para vocês? Não fiz nada. Eu não fiz absolutamente nada. Só andei no meio de vocês um certo tempo, observando, agindo como vocês. Todos os pastores que eu tive eu sempre respeitei. Eles é que me desrespeitavam. É o contrário, meus irmãos. Eu sempre respeitei os pastores. Sempre dei dízimo para os meus pastores. E quando eu tinha que eu procurava eles para conversar, eles fugiam de mim, se escondiam para fazerem fofocas de mim, do que eu não tinha feito nada. O que eu fiz para eles? Nada. Eu ia tentar conversar com o pastor, não queria conversar comigo. Que culpa eu tenho? Fui eu que não quis ser recebido? Não, foi ele que não quis me receber. E aí quem é que pecou? Fui eu? Não. Eu sou uma coitada de uma ovelha que fui procurar conversar e eu fui ali rejeitado por ele. Então ele que rejeitou, ele que pecou. Pecou contra quem? Contra mim? Contra mim e contra o céu, que tinha me elegido. Então vejam que Deus está trazendo à tona essas coisas agora no último tempo. Por quê? Para revelar para vocês que vocês ficaram almos em prisão por serem malignos, malvados, inclusive pastores, que eram malvados e que hoje se revelaram pessoas corruptas, pessoas que dizem que o dízimo é todo deles e fazem o que quiser com ele, e essa verdade agora já apareceu e já mostrou quem são vocês, corruptos. E se vocês continuarem indo em frente na corrupção, vocês sabem para onde estão indo vocês e as ovelhas que estão levando vocês. Então é para vocês que estou pregando, para a terceira etapa revelada. Para todos os que são malignos e que fazem mal para o seu irmão, vocês não estão percebendo que Deus está advertindo vocês? Estão, sim, eu sei que vocês estão, mas vocês não querem admitir. E por não admitirem e ficarem no seu orgulho e não baixarem a sua fronte e a sua cerviz, o que acontecerá com vocês? Irão ao inferno. Vocês já estão no inferno sendo almas presas. Eu não estou sendo alma encarcerada. Por incrível que pareça, não estou. Eu estou livre. Livre, adorando ao Senhor, pregando a palavra que Ele tem pedido para mim pregar e tem me colocado como um propósito aqui para pregar. Enquanto que lá em Franca, que deveria continuar sendo o quartel-general, está presa. Todos eles acorrentados nas mãos de Satanás. Satanás ri de vocês. Satanás ri de todos vocês. Satanás tenta destruir o ministério de uma pessoa só, porque todo o inferno está contra este ensinamento. Todo o inferno está contra a minha pessoa. Estou pregando para vocês, tentando alertar vocês, que vocês têm que sair fora disto. Tem que saber usar as fitas, tanto do irmão Branham, como também as pregações do pastor Osmar. Podemos ouvir, podemos ter comunhão uns com todos, né? Desde que amemos todos e cumpramos o 100% da palavra, trazendo de volta aquilo que é a palavra, aquelas coisas erradas que não são, dizer que a mensagem de João é a mensagem de João, estão pregando errado, meus irmãos. Vocês estão levando pessoas a crerem num ministério que não existe. O ministério que existe para nós no último tempo é o irmão William Marion Branham. E dentro deste ministério, ele continua este ministério com os 2 últimos adicionais. Por que 2 últimos adicionais? Porque ele levantou um após Branham para explicar e o outro, que é a outra porção, após Branham e após aquele primeiro adicional, pastor Osmar, para continuar a mensagem até o arrebatamento, para corrigir aquilo que não é mais escritura. Aí você não aceita. Você diz que vai ficar só ouvindo as fitas e que você está ali selado na palavra e você não quer aceitar esta verdade do dia. Pois então você ficou selado com o diabo, não com a palavra. Você ficou preso ali, achando que está indo em frente e errado em vão. E quando você descobrir que você vai ficar no rapto e que for tarde demais para você, você vai chorar muito lá no inferno, porque lá é sofrimento, ranger de dentes e choro. Muito choro, lembrando que você tinha a chance de sair quando ouvia a pregação daquele que estava pregando para você nesta hora. E para você saber, você sabe que é verdade, porque a mensagem é de um homem só. Este homem só tornou-se um mundialmente para divertir toda a humanidade. Toda a humanidade, todas as religiões erradas, inclusive a católica romana e também os branhamitas errados, todos vocês são incluídos numa coisa só. É tão simples de entender e vocês estão entendendo. Eu sei que vocês estão entendendo. Então, vocês que estão entendendo, abaixem seu serviço. Reconheçam o que Deus está fazendo agora na hora. É a última chance para vocês, se não quiserem ir para o inferno. Reconheçam.
E aqueles que roubaram dízimos da casa de Deus, fiquem como estão, mas reconheçam os seus erros. Reconheçam ao céu, digam a Deus, Senhor, eu estava errado. Eu vou agir diferente daqui para frente. Eu vou contatar o irmão César Leal, vou conversar com ele tem a revelação da hora, você ungiu ele. Eu vejo que a mensagem dele é a verdade. Então eu vou me unir com ele, porque eu sei que é ali o caminho que volta à linha original, à fila que nós temos que voltar. Se você está fora desta fila, meu irmão, você vai continuar no teu erro, no teu engano, na tua idolatria, no teu orgulho, né? Achando que está pregando algo para Deus e vai receber um não dele, iguais àqueles de outras denominações que Jesus vai dizer para eles, não vos conheço. Afastai de mim, vós que praticais iniquidade, porque Deus envia sempre um e você tem que crer naquele um. Esta foi a mensagem de um homem só e é a mensagem de um homem só. É aquilo que o pastor Osmar Rodrigues Costa ensinou e revelou para nós, que foi ele que trouxe esta revelação ao mundo. Nem irmão José Branham teve esta revelação, que é o filho do profeta Branham. E é uma coisa que, claro, vão dizer, mas está se colocando acima do irmão José Branham. Eu não estou me colocando acima do irmão José Branham. Eu estou me colocando no lugar que Deus me deu. Tenho culpa eu de ter sido chamado? Não. Deus me chamou para pregar isto. Doa quem doer. E se vão ficar contra mim, estão contra o próprio Deus Todo-Poderoso, inclusive irmão José Branham. Se ele não baixar a serviço dele, compreender que ele tem que entender que esta mensagem agora do último tempo é esta verdade, ele ficará junto com vocês presos como alma em prisão agora. Quando o próprio irmão Branham estava lamentando e dizendo, Senhor, mas eu tenho filhos aqui. Eu tenho filhos neste mundo. O que poderá acontecer? Meu Deus do céu. Irmão Branham estava lamentando que os seus próprios filhos poderiam ser perdidos por não crerem na revelação da palavra verdadeira, da hora e do dia. Vamos ler aqui, irmão, vou ler aqui para vocês. Apocalipse 17 diz o seguinte, que nós estamos falando a era do engano e falsidade. Em Apocalipse 17 fala sobre uma falsa igreja. Então diz o seguinte aqui, a queda da Babilônia, a visão da grande prostituta sentada sobre a besta. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo, me vem mostrar-te a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra. E os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata, que estava cheia de nomes blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Tudo isso que estou lendo, irmão Branham já explicou na época dele. Ele já tinha deixado explicado, e já tinha deixado revelado essas explicações nos 7 selos. É ali que estão as explicações do irmão Branham. E as coisas que nós não entendíamos muito bem, pastor Osmar veio e profetizou outra vez em Apocalipse, cumprindo Apocalipse 10, do 8 ao 11, ele profetizou outra vez, cumprindo o ministério da pessoa estranha, né? Que era um ministério, uma mensagem que é a continuação do ministério de Branham, porque o ministério maior é Branham. Pastor Osmar está dentro deste ministério. E a outra porção que continua também está dentro do mesmo ministério de Branham, continuando apenas o que eu estou fazendo aqui para vocês, explicando. E tinha 7 cabeças e 10 chifres, e a mulher estava vestida de púrpura de escarlata, e adornada com ouro, e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio de abusadas abominações e das imundícies das suas prostituição. E na sua testa estava escrito o nome Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos. Isso aqui são as mortes dos santos que criam na verdade da Bíblia. Então, esta igreja prostituta aí estava embriagada dos santos. Por quê? Embriagada de tanto matar eles. Não era beber eles, mas matar eles. E derramar o seu sangue inocente, e do sangue inocente de Jesus Cristo. E do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a, eu maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse, por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que traz a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi e já não é. Olha, foi e já não é. Isto se refere ao papado romano.
Morre um papa, assume outro. Morre um papa, elegem outro. Foi e não é, foi e não é. Assim vai sendo até chegar nos últimos papas. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo. Subir do abismo porque vocês vejam, não é de Deus. É do abismo, lá de baixo, das trevas, de Satanás, do inferno, meus irmãos. E irá à perdição. E os que habitam na terra, vejam bem agora, irmãos, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Veja esses nomes, meus irmãos, dessas pessoas que têm ali, que têm vida como nós, não estão escritos no livro da vida. A Bíblia diz aqui que eles não estão escritos no livro da existência. Eles vieram à existência através daquele ser serpente. E aquele ser serpente nem mesmo tem os nomes dos filhos deles escritos no livro da vida. Porque são almas encarceradas. São almas mortas que vivem entre nós, que somos as almas vivas. As almas vivas são os filhos de Adão com Eva, a semente de Deus. As almas mortas são os filhos da semente da serpente, e eles vivem entre nós, eles são os filhos das serpentes. Eles nem mesmo alma têm, meus irmãos. Vejam só, até tem, porque essas almas serão levadas ao inferno, eles têm alma. Mas a alma deles é uma alma que está rejeitada por Deus. Porque eles não vieram, não são filhos de Deus. Vejam bem. Então esses nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Mas que virá. Vou ler só até aqui. Quem quiser ler todo o Apocalipse 17 para ver o que fala sobre esta grande prostituta, pode ler nas suas casas, nas suas próprias Bíblias, para vocês entenderem melhor, entender melhor esse entendimento dessas coisas, né? Eu vou tentar ver aqui no Busca, meus irmãos, se funcionar. A internet está sempre meia fraca por aqui. Quero ver aqui no Busca com vocês que estão me assistindo. Vamos ver aqui. Deixa eu digitar aqui uma palavrinha para fazer uma pesquisa. E aqui eu quero ler com vocês aqui então a mensagem, a marca da besta. Vamos procurar a marca da besta aqui, que foi pregada em 13 de maio de 1954 pelo irmão William Marion Branham. Ele que está falando para nós aqui. Eu vou ler aqui no parágrafo 178 para mostrar para vocês como o irmão Branham já naquela época já falava quem era esta falsa igreja. Esta falsa igreja que hoje se cumpre e que está cada vez mais aparecendo quem ela é, mostrando quem ela é, como eu mostrei naquele pequeno vídeo ali para vocês, né? Que aqueles da igreja, que são as igrejas evangélicas no mundo e que não vão no arrebatamento, eles pregam um arrebatamento errado porque eles não têm o azeite para ir no arrebatamento. E qual é o azeite? Era crer na mensagem do irmão William Marion Branham. Este era o azeite para eles. Mas como eles creram, então não receberam a revelação que Deus tinha através daquele profeta. Então eles chamam o irmão Branham de falso profeta. Mas ele, na verdade, é o único profeta verdadeiro desde a era que ele existiu para cá. E o restante dos profetas que tem aí no mundo são todos falsos, inclusive Caco Felipe. Todos esses aí são falsos profetas. O verdadeiro profeta foi e é irmão William Marion Branham, o último profeta verdadeiro enviado para a nossa era, para a era dele, mas que foi estendida para o nosso tempo para alcançar aqueles outros além que estavam mais adiante, e que são vocês, meus irmãos, vocês que me ouvem, vocês que querem sair das suas almas em prisão, ou querem continuar até serem marcados realmente com aquela sovela na orelha e ficarem definitivamente marcados. E aí então vocês não têm mais chance de sair da prisão. Isso que eu estou falando é para vocês, branhamitas da terceira etapa. Vocês mesmos estão sendo marcados com a sovela.
Se vocês não creem na mensagem do dia e da hora, de agora, da outra porção, vocês todos estão marcados com a sovela. Estão pregando Branham para ganhar dinheiro e usufruir do dinheiro do dízimo de Deus em vão, nas suas coisas. E tudo isso vocês vão prestar contas a Deus, por não ouvirem o homem do dia, a hora da mensagem da hora, do dia e da hora, que Deus levantou, não vocês. Veja o irmão Branham falando para nós aqui. Lembre-se, existem duas marcas. Uma é a apostasia, a outra é o Espírito Santo. Uma é a marca do diabo. Lembre-se, vocês viram ali que eu mostrei no vídeo, né? Aquilo é satanismo, meus irmãos, puro dentro da Igreja Católica Romana, que estavam cantando ali para o Papa algo em latim, e eles traduziam ali o que dizia. Estavam dizendo que Jesus Cristo era filho de Lúcifer. Veja aonde chegou a heresia das pessoas falarem isso contrário à palavra de Deus. Jesus Cristo nunca foi filho de Lúcifer. Jesus Cristo é o Filho do Deus Todo-Poderoso, aquele que está no céu, aquele que está sentado no seu trono ali, e que é o próprio Senhor Jesus Cristo agora com o seu novo nome Branham. É o próprio Deus Branham. Então quem virá buscar a noiva no arrebatamento é Jesus Cristo? É lógico que é Jesus Cristo, mas é Jesus Cristo com seu novo nome Branham, que foi revelado pelo irmão Branham que ele já ressuscitou com esse novo nome. Só que os nossos irmãos das eras passadas não sabiam disso, meus irmãos. É isso que vai ser falado naquela reunião entre 30 e 40 dias. É isso que eles vão ter revelação, que nosso Deus agora é Branham. O nome dele é Branham. Entenderam, irmãos? O novo nome dele é Branham. Então será chamado de Branham. Jesus Cristo não é mais Jesus Cristo, o nome dele. A pessoa dele agora é Branham. Nós adoramos Branham, sim. Agora que nós temos a revelação que o nome dele é Branham, nós adoramos Branham. Mas neste mundo continuamos adorando o Senhor Jesus Cristo, que sabemos que o novo nome dele é Branham. Sabemos que o nosso Pai tem um nome, e este nome é Branham. O povo do mundo gentil e a igreja que está no mundo e que pregam um arrebatamento errado, que dizem que vão e não vão ficar nas mãos do anticristo, eles não sabem dessa revelação. Eles não sabem, e se você prega para eles, eles não creem, porque eles não estão predestinados a crer, porque muitos deles mesmo da igreja são falsos. São falsos crentes que estão dentro dessas casas denominacionais fingindo de serem crentes. Eles não são cristãos verdadeiros, eles estão ali para irem nos seus companheirismos entre eles, mas mesmo eles não são crentes. E isso será revelado no dia em que eles vão ter que fazer escolha. A escolha que os que estarão aqui colocando o governo do anticristo vão dizer para eles: você vai negar esse nome Jesus e vai aceitar a nova religião que nós vamos impor a você? Ah, meus irmãos, aqueles que negarem serão salvos. Ou melhor, aqueles que não negarem o nome de Jesus serão salvos. Porém, eles vão passar por torturas antes disso. Você não pensa que eles vão perguntar para você primeiro e torturar você depois? Não, eles vão te torturar, vão te açoitar até você ficar com medo. E então eles vão te fazer a pergunta: vai continuar crendo em Jesus? E vão te açoitando. Aquele que resistir até o fim. E vocês acham que vai ser só uma surrinha com ele, coisas assim? Irmãos, eles vão fazer torturas horríveis. Eu nem vou citar aqui torturas que podem ter, mas vocês imaginem nas suas cabeças aí qualquer tipo de tortura, de algum filme que vocês assistiram. Imaginem aí os filmes que vocês assistiram de Hollywood nos dias de hoje, torturando pessoas. E vocês vão mais ou menos entender, e vocês mesmos vão saber que tipo de tortura vai ser. Vão torturar as pessoas que eram chamadas de cristãos, aqueles que seguiam Jesus nas igrejas evangélicas. Essas igrejas denominacionais evangélicas, que são a igreja de Jesus Cristo aqui no mundo. A igreja, não a noiva. A noiva é um outro povo. A noiva é um povo separado para crer na mensagem do irmão William Marion Branham, que trouxe a mensagem para o arrebatamento. Quem não crer nessa mensagem de William Marion Branham não teve o azeite da revelação e não creu na mensagem do arrebatamento. Então torna-se, além de virgem nécia, alma em prisão agora.
Então, o irmão Branham continua falando para nós aqui no parágrafo 179. Lembre-se, eu disse isto, que a Igreja Católica primitiva, agora povo católico, sente-se reverentemente por alguns minutos. A Igreja Católica primitiva formou sua própria opinião acerca da coisa. Eles tinham uma falsa doutrina da Santa Eucaristia, de tomar uma hóstia ao invés do batismo do Espírito. Os protestantes adotam aperto de mãos ou fazer uma promessa. Ambos estão errados de acordo com a palavra de Deus. Esta é a planta da construção. Eles vêm e batizam Pai, Filho e Espírito Santo, onde não houve nenhum momento em que alguém alguma vez tenha sido batizado desse jeito, o qual é, sem nenhuma dúvida, um batismo pagão católico. E eles admitem isto e dizem: vocês, protestantes, se sujeitam ao nosso batismo. Eu disse: por que vocês fazem isto? Disse: a Igreja Católica tem poder para mudar qualquer escritura que queira. Eu disse: isso é mentira. Então ele disse: por que vocês se sujeitam a isto então? Ele disse, né, aquele que estava, uma pessoa falando com o irmão Branham. Ah, então vocês se calam. Não, eu não creio nisto. Esta é a palavra de Deus, isto mesmo. Só um pouquinho, irmãos, aqui, tá? Não, eu não creio nisto, esta é a palavra de Deus, isso mesmo. Se as pessoas quiserem seguir, elas terão de ir sozinhas. Tenho de dizer a verdade, isso mesmo. Então aqui o irmão Branham está dizendo, se as pessoas terão que seguir sozinhas, elas mesmas na mesma fé. Seguir sozinhas, crendo na palavra de Deus, sozinhas. É o que estamos vivendo hoje no nosso tempo, irmãos. Estamos seguindo sozinhos, aqueles verdadeiros que creem na palavra do Filho, Jesus Cristo, assentados no trono do Filho, selados na palavra de Jesus Cristo, selados nas pregações de Branham, selados nas pregações do pastor Osmar. Entenderam? Selados nas coisas que Osmar falou verdadeiras, logicamente. Nas coisas erradas, não. Né? Então, terão de seguir sozinhas porque estão longe umas das outras, meus irmãos. São poucos da noiva do Senhor. Elas estão espalhadas nas nações, essas pessoas. Então, por isso, elas têm que crer na mensagem pregada pela internet, a qual estou pregando para vocês. Então, vocês têm que crer pela internet. E o batismo nas águas que vocês precisam ter, não há necessidade dele. Vocês precisam do maior batismo, que é o batismo do Espírito Santo. Onde você está, você tem que fazer uma confissão a Deus e crer nesta palavra que estou lhe pregando. Então você sairá de ser alma em prisão e poderá ser salvo aí aonde você está. E Deus naquele dia vai arrebatar você da onde você estiver e vai trazer e unir junto com os santos ressuscitados. Então todos estaremos juntos em uma reunião. E nesta reunião, irmãos, acontecerão coisas sobrenaturais sobre nós. Nesta reunião, haverão coisas como falar todos a mesma língua e todos entenderão o que estão dizendo nesta reunião entre 30 e 40 dias. Os mortos ressuscitados e todos estarão ali nesta reunião regozijando em Cristo e falando uma só língua. Eis um mistério revelado para vocês. Nós estaremos ali falando numa língua em que todos nos entenderemos. Porque teremos o nosso corpo transformado juntamente com aqueles outros irmãos. E esse corpo transformado já traz nós na língua celestial, naquela única língua que todos falam e todos se entendem uns aos outros. Então nesta reunião será esclarecido para eles as pregações do irmão Branham, tudo que foi pregado, até o pastor Osmar, tudo que foi esclarecido, e que eles precisam saber, aqueles irmãos das eras passadas, precisavam saber que o irmão Branham agora, o nome Branham, não irmão Branham, foi revelado no tempo do profeta Branham, o novo nome do Senhor Jesus Cristo Branham. É o que vai acontecer naquela reunião. Acontecerão essas coisas, falarão nessas coisas, estarão casados, serão esposa do Senhor falando nessas coisas ali, irmãos. E todos estarão reunidos em um só acordo. E então o mestre virá buscar a sua esposa. O nosso esposo, o Senhor Jesus Cristo Branham, virá nos buscar. Vejam, continuando o que o irmão Branham fala aqui. Note, então eles saíram com todas essas outras coisas, a igreja aderiram ao seu velho catecismo e a todas aquelas coisas ali. Que monte de tolices e bobagens. Isto fez nascer bilhões de infiéis.
e frios formais. Vejam só. Isto era do diabo no princípio. E posso provar-lhe que a Bíblia diz aqui: toda a terra se admirou após o poder desta besta, que era e já não é, mas que virá. Como poderia ser isto? Era e não é, disse, a terra toda se admirou após ela. Quando a Roma pagã tornou-se a Roma papal, ela nunca cessou. O sistema do romanismo cessou. Quando um novo rei entrava, ele simplesmente estabelecia uma nova ordem. Mas quando entrou na Roma pagã, através da Igreja Católica, através do papado, isto nunca cessa. Se um papa morre, eles elegem outro. Um papa morre, eles levantam outro. A besta que era e já não é, mas que virá. Então veja, irmãos, tem um irmão por aí dizendo que nós não aprendemos nada com Branham, porque ele também não tem revelação. O pastor Osmar veio e explicou coisas para nós que nós não entendíamos direito e que precisamos ter nosso entendimento aberto. Porém, quem leu e quem ouviu as fitas do irmão Branham também aprendeu com Branham. Quem é que ensinou essas coisas para você? Isso que está dizendo aqui, ó, que estou lendo para você, irmão Branham falando para você. Quem é que disse, mas quando entrou em Roma pagã, através da Igreja Católica, através do papado, isto nunca cessa? Foi o irmão Branham. E você, quando leu nos livrinhos traduzidos, né, lá escritos pela Voz de Deus, por Goiânia, você leu isso, você aprendeu com quem? Com o pastor Osmar? Não, quando isso foi pregado, o pastor Osmar talvez não tivesse sido nem nascido ainda. Então, quando você leu de Branham. Então, você aprendeu com Branham. Por isso, você não foi escolhido para pregar, meu irmão. Porque você não tem entendimento e revelação de tudo. Deus não ia escolher um tolo como você, que chama os outros de tolo, de idiota, de outros nomes mais feios ainda, e que diz, falando aquela doutrina contra o dízimo, né, que você pregou há muito tempo. Sim, é verdade a tua doutrina. Porém, você sem revelação não foi escolhido para pregar. Por quê? Que você não foi escolhido para ser o homem do dia e da hora, e nem para ser o da outra porção, a qual você esconde que existe, porque você é um tolo, você é um cabeça dura, que além de estar indo para o inferno, está levando outros com você. Você já levou a irmã Ilka contigo. Parabéns, vocês dois são iguais, e a irmã Cláudia Pautos também está no mesmo caminho, viu, irmã? Seja feliz aí. Até você descobrir que você não vai no rapto por apoiar a maldade de outros contra um outro irmão inocente. E aí você vai descobrir que você está sendo uma tola e que não vai para lugar nenhum a não ser o inferno. Por isso saia daí, minha irmã. Para de ser tola, de acreditar em pessoas falsas, malignas, mentirosas, que inventam mentira dos seus irmãos, que falam tolices. Veja, a besta que era e já não é, mas que virá e vai à perdição. Assim diz o Espírito Santo através das Escrituras. Agora ouçam. Todos vocês observem agora o capítulo 17. Então eu li ali uma parte do capítulo 17 para vocês de Apocalipse. E veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças. Isso são as últimas taças que são derramadas. E falou comigo dizendo-me, vem, mostrar-te a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Observe Apocalipse 12. Agora ele já volta lá para o 12. Aquela era uma mulher virgem. Ela era uma verdadeira dama. Quão bela se encontrava. Mas aqui está uma chamada prostituta. Que está uma chamada prostituta. E ainda o irmão Branham soletra. P-R-O-S-T-I-T-U-T-A. Ele dá soletra. Quer dizer, que é isso? Idolatremos. Analisemos isto. Desculpe-me, estou indo rápido demais. Estava pensando que tinha 15 minutos. Vou ficar mais 1 hora então. Fiquem calmos, a congregação diz amém. Veja, muito bem, veja, analisemos isto. Ela era uma mulher indecente, que é uma prostituta. Detesto dizer a palavra, mas está escrita aqui na Bíblia. É uma mulher que professa ser uma boa mulher e comete adultério com outros homens. Agora, se uma mulher representa a igreja, então esta é uma igreja que professa ser cristã e comete adultério com outras coisas. Certo? Irmã Branham pergunta para nós, certo? E ela está sentada sobre muitas águas.
grande quantidade, multidões de povos, por volta do versículo 15. E você verá isto, ou o 17, mais ou menos aí. Chegaremos a isto em 1 minuto, ou menos. A mulher que está sentada sobre muitas águas, a prostituta, que coisa! Agora, se tivéssemos dias e dias, eu poderia tomar aquela mulher e seguir seu rastro, desde Caim até a vinda do Senhor Jesus, e provar para vocês que ela foi a primeira a organizar uma igreja. Ela é a mãe da organização, observe. E a mulher que está sentada sobre muitas águas, está assentada sobre muitas águas, ele repete aqui, né? Agora no versículo 2, o irmão Brando diz assim: a qual se prostituíram os reis da terra. E ele soletra a palavra reis, R-E-I-S. E os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Em outras palavras, ela está professando ser uma igreja cristã, elevada, formosa. Observe como ela está vestida em alguns minutos, como pérolas e ouros e pedras preciosas. Eles dizem: quem é como ela? Vejam, irmãos, aqui ela então se prostituíram os reis da terra. Quem são os reis da terra, irmãos? Os reis da terra, meus irmãos. Quem são os reis da terra? São os presidentes das nações e alguns países que têm rei e rainha. Então, estes são os governantes dos seus países, os reis da terra. Então, aqui diz ela que habitam na terra e se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Esse vinho da sua prostituição é a pregação dela. Se embebedaram com ela. Entenderam? E esses reis se prostituíram com ela, creram nela. É por isso, meus irmãos, que quando um presidente assume, eles logo vão lá no Vaticano fazer uma visita ao Papa, para vocês verem da onde que vem o mandatário. É de dentro do Vaticano. É lá a sede mundial, irmãos, de Satanás. É de lá que ele rege os reis da terra, de Roma, pagã, aquela fundada por Constantino, o Vaticano. Ali, eles vão ali para beijar o anel do Papa e dizer que eles aceitam o governo deles sobre eles. Então os reis da terra estão sendo governados de lá, estão sendo governados de Roma. É da onde o próprio irmão Branham disse que o mal viria de Roma. E o anticristo viria de Roma. Então vejam como as coisas que o irmão Branham pregou no passado, hoje estão se cumprindo todas ao pé da letra, meus irmãos. O que o irmão Branham falou, tudo se cumprindo. Então veja, em outras palavras, ela está professando ser uma igreja cristã, elevada, formosa. Observe como ela está vestida em alguns minutos, com pérolas e ouros e pedras preciosas. Quem é como ela, eles dizem. E ela tinha um cálice na mão, cheio do vinho da sua prostituição, sua imundícia, sua doutrina, com que ela estava causando que os reis, apenas fazer uma pequena oração e tirá-lo do purgatório através de oração e todas estas outras coisas. E isso foi o que Martinho Lutero pregou na sua época, colocando aquelas 95 teses na porta da sua igreja, que aquelas teses diziam: isso está errado, isso é assim, então tinham lá tudo dizendo o que estava sendo feito naquela época, e Martinho Lutero então pregou ali, dizendo que eles estavam errados naquilo. É claro, e o Papa da época ficou indignado com Martinho Lutero. Então começou a perseguição a Martinho Lutero. Então vejam, irmãos, é isto, aí está, essa é a palavra de Deus que estou lendo. Veja, elevou-me, agora vejamos, e preparou vinho, isso mesmo, esse versículo 3, agora muito bem, elevou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, rica, a igreja mais rica do mundo, escarlate, dourado, um dourado misturado com vermelho, um amarelo misturado ali, isso é escarlate, meus irmãos. Eles chamam aqui, eles clamam aqui. Aqui está escrito, eles clamam aqui: quem poderá batalhar contra ela? Contra ela quem? Contra a Igreja Católica Romana. Há um homem no mundo, somente um homem no mundo, de todo o mundo que tem poder, como foi na visão do rei Nabucodonosor. Aqueles 10 dedos se estendem todo. Aquele veio do ferro romano, se estende a toda a nação no mundo. Não há outro homem no mundo que tem a palavra de comando que o Papa de Roma tem. O presidente Eisenhower
pode falar dos Estados Unidos, e isto é lei, mas existem outras nações nas quais ele pode falar, e isto não é nada, mas a hierarquia católica pode falar em Roma, e todas as nações lhe atenderão, isso mesmo, ali está ele. Só tem uma nação que não atende Roma, a qual Roma odeia, que é Israel, meus irmãos. Agora vamos ver onde ele está e ver se ele é ele ou não é, ver se ele está corretamente retratado aqui. Muito bem, e viu uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, rica, cheia de nomes de blasfêmia, falso batismo, falsa economia, guiando cegamente o povo, dizendo-lhes que eles podem simplesmente vir à igreja para fazer sua confissão e assim por diante, rezar uma Ave Maria, fazer uma penitência. Ignorância, diz irmão Branham, absurdo. Não entendo como é que pessoas boas, mentes civilizadas poderiam crer em tais coisas. Aí está novamente este mesmo demônio que está em derredor do dragão vermelho, a besta e tudo mais. Tem 7 cabeças, 10 chifres. E a mulher, agora a igreja, agora a besta é o poder que ela tinha, a Igreja Católica Romana. Porém, o poder católico romano, mas aqui está a igreja falando agora. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio da abominação e da imundícia da sua prostituição. Aí está ela, e alguma igreja que você conhece, não é? Tem de estar aí. Ela está retratada, apenas continuemos lendo e veremos quem ela é. E na sua testa estava escrito o nome mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominação da terra. Muito bem, protestantes, aqui é onde vocês ficam em situação difícil. Vocês admitem que ela é uma prostituta, mas ela era mãe. De quê? De filhos? De meretrizes, diz irmão Branham aqui. Seriam mulheres? Certo? Isso está correto? A congregação responde por irmão Branham, amém. Seriam igrejas, estão certo? A congregação diz amém. Ela é a igreja mãe, então, não é? De onde veio Martinho Lutero? Catolicismo, de onde foram todos esses chocados? Catolicismo trazendo sua mesma doutrina e vocês se submetem a ela. Agora, a mulher mais vulgar de Jefferson Ville pode dar uma luz a uma boa e leal jovem virgem, isso mesmo, e ela pode caminhar com retidão, se ela quiser. E assim pode a igreja luterana, a metodista, a batista, a presbiteriana e assim por diante. Elas caminharam com retidão por um certo tempo, quando seus fundadores estavam ali, pregando-lhes o evangelho, mas agora eles vão a shows, danças, televisão, fumam, fazem tudo o mais. Ficam em casa aos domingos. Que é isto? Por que sua meretriz está atuando como sua mamãe exatamente? Vejam, irmãos, os verdadeiros cristãos, eles não podem estar aqui apegados às coisas do mundo. Eles têm que ter santidade. Esta santidade abrange saber o que você assiste na TV, o que você assiste na internet. Não vou proibir. Não é que seja proibido isto, nós podemos ver. O verdadeiro crente sabe. Mas ele sabe que não deve estar metido em política. Ele sabe que se quiser ir ao arrebatamento tem que estar ali unido com a única revelação do dia que levará ao arrebatamento. Tem que estar unido à única igreja e hora e a verdade da hora que está sendo pregada naquele momento. Unido, crendo igual e terem amor uns pelos outros. Senão não irão no arrebatamento. Quem não estiver assim, meus irmãos, e que está por aí em outras igrejas, em outras denominações, inclusive Sebastião Francisco Rocha se denominou. Sim, está denominado e não enxerga, ele pensa que está fora, o único que está fora sou eu. Eu saí fora quando eu enxerguei que estavam errados. Por quê? Quando nós enxergamos que alguma coisa está errada, você vai ficar no erro? Você vai ficar dentro daquilo? Você que é crente, que foi convertido de uma outra religião, católica, candomblé, qualquer coisa, quando te disseram para ti que aquela religião que você estava errada, você ficou lá? Hein? Você ficou? Você não ficou. Você saiu, você veio para aquilo que estavam dizendo que era verdade. Agora eu estou dizendo para vocês, a palavra da verdade é a outra porção agora. E isso serve para todos vocês, branamitas.
todos, vocês todos estão denominados. Eu estou dizendo para vocês, vocês estão denominados, vocês estão fora da verdadeira revelação, vocês saíram da fila, todos vocês, porque não querem crer na mensagem de um homem só, naquele homem do dia e da hora. Aquele intruso que a irmã Ilka tanto ri, fala mal, você está fora. Você, minha irmã, que irmã coisa nenhuma, você foi maligna, você me deve perdão. Você me deve pedir perdão. Junto com o Sebastião, o qual você fica aí fazendo fofoquinha. E quem faz fofoquinha, você pensa que Deus no céu não está vendo você aí escondida fazendo fofoquinha com a irmã Cláudia Pautes e com os outros? Irmãos, ele vê tudo. E é por ele ver tudo que ele rejeita você, nas atitudes que você tem contra os outros. Aí você acha que vai ser esposa de Cristo. Mas misericórdia, meu irmão. Misericórdia Deus tenha de você, pensar que você, sendo maligno com um irmão e fazendo fofoca dele, você é a esposa dele. Irmãos, Jesus Cristo não aceita isto. Da onde você tirou isso da tua cabeça? Vocês, pastores, que dizem que o dízimo é todo teu, vocês acham que Deus não tem visto? Vocês acham que ele aceita vocês como esposa dele? Vocês todos estão rejeitados, vocês todos estão em prisão, agora mesmo, presos no intelecto de vocês, achando que estão certos. Arrependam-se, meus irmãos. Esta palavra é para chamar vocês ao arrependimento. Arrependam-se, arrependam-se ou vão todos para o inferno. E vocês vão ver que a palavra que falo para vocês é a verdade dessa hora e desse dia. Vocês já estão lá. Então, continuando, irmão Brana falando da Igreja Católica aqui, mas agora eles vão aos shows, danças, televisão, fumam, fazem tudo mais, ficam em casa aos domingos. O que é isto? Porque sua meretriz está atuando como sua mamãe, exatamente. Agora vamos ver qual é seu verdadeiro caráter. A Bíblia diz que ela era a mãe de meretrizes, e todos sabem que essa era a Roma pagã, ou Senhora Roma Papal, a Igreja Católica. Em um minuto vou mostrar-lhe, colocá-la posicionalmente na terra, exatamente onde ela estará sentada, isso mesmo, onde ela está e quem é ela. E quem ela é, a Bíblia o declara. Não eu. Irmão Brana dizendo, não eu, não ele. A Bíblia. Ele disse que ela deu à luz muitas igrejas, filhas após si. Vejam, irmãos, somente um verdadeiro profeta para ter revelação direta de Deus, para pregar essas coisas para nós e para mostrar aquilo que estava oculto aos olhos das pessoas no livro de Apocalipse e abrir os nossos entendimentos. Um verdadeiro profeta, que é irmão William Merriam Brana, que foi irmão William Merriam Brana. Então nós precisávamos dele para abrir os nossos olhos. Não é somente o pastor Osmar. Pastor Osmar abriu os nossos olhos, que ele foi o primeiro adicional, viu, cabeça dura, que me ouve. O irmão Branham veio para abrir os nossos olhos. Ele é o mensageiro da era. Ninguém vai tirar esse lugar dele. Ai de você querer tirar esse lugar dele. Está blasfemando contra a mensagem. O outro veio para explicar, cumprir Apocalipse 10, do 8 ao 11. Cumprir o ministério dele na profecia Espírito da Verdade, parágrafo 43. Cumpriu aquilo ali. Então ele cumpriu. E nesse cumprimento, aquele propósito dele era explicar e profetizar outra vez a mesma mensagem que Branham tinha explicado já para nós. Ele já tinha explicado, ele já tinha ensinado. Mas aqueles que tinham olhos cegos, como nós estávamos cegados e não entendíamos algumas coisas, que ficaram para esse adicional, pastor Osmar Rodrigues Costa então mostrar para nós e revelar aqueles mistérios ali que não se entendia a partir do ano 2000 para cá. É isso que aconteceu. Compreendem, meus irmãos? Entendem esta palavra? Ô irmãos, baixem suas frontes, entendam a verdade da hora e do dia, inclusive aqueles que saíram do pastor Osmar, entendam esta verdade. Vocês têm mágoa do pastor Osmar porque ele enganou vocês em algumas coisas. Sim, ele errou, meus irmãos. Nós não vamos dizer que ele não errou, mas vocês saíram porque vocês enxergaram que ele estava errado, então vocês estavam certos, só que vocês saíram para pregar o evangelho de vocês também errado. Então vocês têm que baixar a serviço de vocês para ouvir agora aquilo que Deus está levantando para falar o lugar que vocês têm que vir.
ou vocês vão ficar aí também, são almas encarceradas. Todos vocês que saíram do Osmar, vocês saíram errados. Vocês não deviam ter saído daquele jeito. É que vocês, meus irmãos, não tinham a revelação da hora, do dia, dessa outra porção. Vocês não tinham. Vocês apenas, Deus mostrou para vocês algumas coisas que o pastor Osmar estava errado para que começasse então a cair o ministério dele, porque precisava ser caído. Tinha que ser tirado fora, entenderam, meus irmãos? Agora voltem para a fila. Vocês que querem a verdade da palavra da hora e do dia, têm que voltar para a fila original dos apóstolos. Não podem continuar pregando a palavra que vocês pregam da maneira denominacional, como vocês estão pregando da cabeça de vocês. Esta não é a hora da mensagem do dia. E vocês estão fora. Todos irão para a perdição. Continuando o que o irmão Branham fala aqui. E disse que ela deu à luz muitas igrejas, filhas após si. Muito bem agora. Metodista e batista e luterana e assim por diante. Vocês veem aonde se chega uma mãe de meretrizes? Elas viveram corretamente, mas quando a luz começa a brilhar, é como um bando de baratas em época de verão. Acenda a luz na estrada, onde uma barata está comendo numa vela espiga de milho ou alguma outra coisa deste gênero, e direcione a luz sobre isto e observe-as. Procurem abrigo tão rápido quanto possam. Pregue o Evangelho ou o batismo do Espírito Santo e muitas dessas velhas formais e ímpias igrejas, e observe-as. Não cremos em tal coisa, não creio em nenhuma. Por quê? Você sabe o que você é no princípio. Isso mesmo, exatamente correto. Não estou dizendo nada contra a sua igreja, irmão. Você tem pessoas ali que são joias, irmão Branham dizendo aqui. Não estou dizendo nada contra o povo católico. Amo o povo católico do mesmo modo como amo o povo do Tabernáculo Branham. Não é como você, amigo, que estou tentando ralhar ou xingar. Não é como você, metodista e batista e Tabernáculo Branham. Não é como você que estou ralhando. Não é com você que estou ralhando, xingando. É com o pecado que você está deixando o diabo colocar sobre você. Apenas porque vai à igreja você pensa que é salvo. Jesus disse: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. Nascer da água é o batismo nas águas, meus irmãos. Mas hoje, esta outra porção vai além. Vocês têm que ser batizados no Espírito Santo, aqueles que creem em outras nações, se quiserem. Porque eu sei que a minha pregação não é para salvar vocês. Porque vocês estão presos nas coisas que vocês fazem todos os dias e vocês não querem largar das coisas do mundo, do mundanismo e entrarem no reino de Deus, porque vocês acham que o reino de Deus é uma chatice. Viver dessa maneira, como eu vivo, pregando para vocês e pregando sobre Jesus, é uma chatice. O bom para vocês é ficarem nas coisas boas que o mundo dá. Pois então, estão apenas recebendo a palavra do que estou falando para vocês e dizendo o motivo que vocês não vão ser levados ao céu. Vocês não serão arrebatados, vocês não terão vida eterna, vocês nasceram realmente para serem filhos do inferno. Vocês não nasceram para serem filhos de Deus. Esta é a verdade que estou pregando para vocês agora. Vocês não nasceram, vocês nasceram como filhos da serpente, filhos de Caim. Sobre a terra. Então vejam, e quando você recebe o batismo do Espírito Santo, estes sinais seguirão aos que crerem. Isso é ter os ombros retos, irmão, mas no ombro reto da Bíblia. Jesus nunca disse: talvez esses sinais sigam alguns. Ele disse: eles os seguirão. Eles dizem: agora eu creio que isso foi para os apóstolos. Eu creio que houve somente uma etapa de apóstolos e isso foi lá atrás no princípio. É a própria lição que aprendemos ontem à noite. Ele tinha 7 estrelas em sua mão e cada estrela devia ser dada a cada era da igreja para ser uma luz, certo? Do mesmo modo como há um apóstolo lá, um apóstolo lá, e há um apóstolo lá, e um apóstolo lá, os quais são 7 espíritos no começo da nossa lição, que se acham perante Deus para serem enviados às 7 eras da igreja. Esses são os 7 mensageiros, meus irmãos, das eras das igrejas, que estão aqui nesta pirâmide com seus nomes e respectivas eras. Irmão, você poderia andar por aí com alguma pequena doutrina batista, metodista e passar impune com isto, mas olhe para isto do ponto de vista da Bíblia uma vez. Isso mesmo, amém, sinto-me um tanto religioso agora mesmo, irmão Branham dizendo, amém, sim senhor, veja, irmão, aí está.
isto está esfolando, mas qualquer surra não lhes faz bem algum. Então eu vou parar por aqui, irmão, porque a mensagem do irmão Branham é comprida, e eu li alguns parágrafos para vocês dessa mensagem A Marca da Besta. Então hoje nós estamos no domínio, irmãos, ali da Igreja Católica Romana, a maçonaria embutida, estamos nos domínios dele. E tudo está quase se cumprindo, quase o anticristo vindo à tona, e eles mesmos sabem que as verdades escondidas deles, meus irmãos, está vindo à tona. Então agora eles vão começar, eles têm que tomar medidas mais drásticas, vocês sabem. Eles têm que calar a boca daqueles que falam a verdade, calar a boca da verdadeira noiva, dos eleitos, né? E se vocês, meus irmãos, estiverem ali sendo eleitos desse jeito, sem ouvirem o pregador do dia e da hora, vocês estão simplesmente fora da revelação. Vocês estão ouvindo uma água parada. Vocês não vão ter corpos transformados assim. Vocês precisam ouvir esta palavra para saberem que vocês têm que ter comunhão uns com os outros através desse pregador. Senão vocês estarão perdidos. Estarão perdidos como ovelhas perdidas. É a mesma coisa que a Igreja Católica pregando um Jesus que não existe, um Jesus falso. E as pessoas ali não têm nada daquilo. E outros pulam e gritam dentro das igrejas evangélicas, essas chamadas pentecostais, e não recebem nada daquilo. É só pulo e grito, não recebem nada da palavra de Deus do dia, da hora, não recebem a verdade dentro de si, não têm vida santificada, não têm o azeite da revelação. Vocês ficam sem nada dessa maneira, meus irmãos. Então, hoje que eu preguei para vocês, foi para esclarecer estas coisas, falando da era do engano e falsidade que estamos vivendo hoje. Esta era do engano e falsidade em que a noiva de Cristo está pregando após a era de Laodiceia. Estamos na palavra da noiva, assentados no trono do Filho. Esses que creem na outra porção agora. Os outros dizem que estão assentados no trono do Filho, dizem que estão selados com a palavra, dizem que estão selados ali com o último adicional, que é o pastor Osmar Rodrigues Costa, mas não, a palavra foi mais além na mensagem Espírito da Verdade, parágrafo 44, e tinha que ser corrigida. Eu peço perdão, irmãos, porque onde eu moro tem barulhos de músicas, espero que não esteja atrapalhando vocês, músicas do mundo, que os meus vizinhos, né, são como qualquer vizinhos que vocês têm aí, que são pessoas do mundo, que não creem no Evangelho, né, então eles colocam essas coisas, mas espero que esta pregação de hoje possa ter ajudado você a abrir mais o teu entendimento e a saber que você está sendo uma alma encarcerada hoje, meus irmãos. Você que está em igrejas erradas, você que está na terceira etapa revelada e não reconhece a hora do dia, não reconhece a palavra da hora que está sendo pregada para você, está sendo encarcerado também. Você não foi escolhido. Deus escolheu um para pregar para você. Pastores, membros, não importa quem você seja, se você se sente mais que eu, tudo bem. Você é mais que eu em dinheiro, porque você também está usando do dízimo errado, né? Então você é mais que eu em dinheiro, eu não ganho nada, eu só tenho um dizimista, que é o irmão Luiz, que eu não sei até quando ele vai comigo, porque ele também tem uma cabeça que ele não se firma muito nas coisas, mas eu creio que o irmão Luiz agora está tendo a revelação da palavra da hora e do dia, e que Deus abençoe ele por estar apoiando o meu ministério e o ministério da continuação do Profetizes outra vez, Apocalipse 10 do 8 ao 11, que Deus possa abençoar ele. E se um dia ele vier a falhar e sair fora, porque eu conheço ele há muito tempo e sei que a cabeça dele não é muito firme, bom, que ele vá para o lugar que tem que ir, porque cada um de nós tem que encontrar o seu caminho, né? Aonde vai estar firmado, se na palavra da verdade, da hora, ou se vai estar firmado numa palavra de malignidade, o que você é por dentro, né? Porque esse ministério revela o que você é. O que você é. Ou você é de Cristo Branham, ou você não é nada. Ou você é daquele povo serpente junto com essas outras denominações branhamitas que estão denominados. Todos eles. Você é deles, mas não irá ao arrebatamento. Você estará no seu grupinho lá que você se reúne com aquele que você fez de pastor, você estará reunindo ali com ele, achando que vai para o rapto dele, vai ter uma grande decepção,
Porque Deus levantou alguém para falar esta palavra para você nesse dia e dizer: sai disso, povo meu. Sai disso, povo meu, diz o Senhor para você. Sai disso. Você, meu irmão, minha irmã, que estão aí errados com esses pregadores errados, porque eles não vão estar corretos enquanto não acertarem os seus erros que cometeram até contra este pregador, pois estão contra Deus. É a pessoa que tem um pecado que não é confessado, não entra no reino de Deus. Entenderam, irmãos? A lei do retorno está sobre você, porque aquilo que você fez virá de volta contra você. Se você faz o mal para alguém, aquele mal te alcançará e vai te pegar. E qual é o mal que vai vir sobre você? A incredulidade. A incredulidade de crer na palavra da hora. E aí esta incredulidade levará você ao inferno. E quando você ver que você precisava ter crido nesta palavra que estou dizendo para você, será tarde demais para você. Irmão, irmã, pastor que me ouve, seja da onde for, de qualquer denominação, principalmente branamitas da terceira etapa. Que vocês se acham os tais, né? Que chegaram lá, que estão na palavra da perfeição. A palavra da perfeição, sim, mas vossos entendimentos, vosso coração não está na perfeição. Vós estáis longe de Deus. Vocês estão longe de Deus. Vocês honram ao Deus com os lábios, como Jesus disse, mas o seu coração está longe dele. Para estar perto dele, vocês têm que crer na mensagem da hora que está sendo pregada para vocês. Isto é para todos vocês. Eu sou hoje anjo de salvação. É o único momento que vocês têm de voltarem para a palavra. E de anjo de juízo sobre vocês, porque vocês ouviram e estão ouvindo esta pregação, então o juízo virá sobre vocês. O juízo de não serem arrebatados. Porque esta é a palavra da hora. Vocês ficarão aqui. Vocês não serão unidos comigo e com aqueles outros que estarão na linha. E são muito poucos no mundo inteiro, são pouquíssimos. Assim como a família de Noé. Eram só 8 que entraram naquela arca, que representa a palavra. Assim vós estão também. Vocês dizem estarem selados, mas estão fora. Estão selados com a palavra do engano. Porque não é a palavra do momento. Não é a palavra da hora que Deus trouxe para vocês. Reflitam nisso e vejam o quão errado vocês estão. E que Deus abençoe a cada um a refletir em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai Celestial, abençoa essas pessoas, que elas recebam esta palavra com bom grado no coração. Entendam que não tenho nada contra elas, mas que é o que Deus tem preparado eu para pregar, porque o meu ministério é este, é para pregar a outra porção agora que vem ali de Apocalipse 10, do 8 ao 11. E a palavra é dura porque vocês merecem essa palavra dura. Assim Deus tem somente isso para dizer para vocês, os repreender e dizer para vocês voltarem para a fila. E que Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus Cristo a entenderem todas estas coisas. Amém. Até uma outra oportunidade, meus irmãos.